Então, dado que as coisas parecem que ficaram um pouco mais claras na semana passada, na aula presencial, eu vou repetir, né, a parte de valor médio de uma função, que a gente viu na última aula, na verdade há 15 dias, né, na aula remota. E aí eu vou dar um tempinho para ver se vocês conseguem calcular agora as integrais, né, só que elas não vão ser integrais indefinidas, serão integrais definidas, né? Ou seja, aquelas integrais que vão ter limite dentro do seu cálculo. Tá? Deixa eu apresentar aqui. Então, o que a gente viu na aula retrasada foi o valor médio de uma função. E aí tem aquele exemplo do tanque, né, onde ele não vai ter a água não vai ter uma linha constante, tá? Mas ela vai girar em torno de uma média, né? A água balança e a altura varia em torno de uma média, tá? E como que a gente vai calcular a média dessa função? Então, supondo aqui que a gente tenha duas constantes, A e B, a gente quer calcular a média dessa área aqui. Tá? Lembrando que a integral é sempre o cálculo de uma área abaixo da curva no gráfico, abaixo da linha da função do gráfico. Tá? Então, a gente pode interpretar essa média como área limitada pela função dividida pelo intervalo B menos A, tá? Que é o valor constante B menos o valor constante A. Então, o valor médio de uma função ele vai ser dado por 1 sobre B menos a integral do limite inferior A até o limite superior B. Quando a gente voltar aqui no gráfico, a gente pode ver, né? A vai ser o meu primeiro valor e B vai ser o segundo. F de x dx, que é a função dada vai ser dada pelo exercício ou pelo cálculo de uma determinada área. Então, determine o valor médio, tá? Exercício 3 dessa série de slides. Determine o valor médio da função seno no intervalo de 0 até π. Então, eu estou dizendo aqui que a função é seno, tá? E o intervalo é entre 0 e π. Tá? Então, π vai ser B e 0 vai ser A, certo? Lembrando que π é aproximadamente 3,14, né? Então π é uma constante. Então a gente pode substituir tranquilamente aqui a B por π. Então, para a gente calcular isso, o que a gente vai fazer? Vai ser 1 sobre B menos A, ou seja, π menos 0, integral de 0 até π, função seno, que é seno de x dx, integrando isso aqui. Apenas isso. A gente já sabe que a integral de seno é menos cosseno, tá? É uma integral direta, basta olhar na tabela. E que uma constante ela fica fora da integral, ela vai multiplicar pelo resultado da integral. Então, integral de seno é menos cosseno de x, né? 1 sobre π menos 0 é 1 sobre π, então fica 1 sobre π multiplicado por menos cosseno de x, de 0 até π. Então, isso vai ficar o quê? Cosseno menos cosseno de π menos cosseno de 0. O resultado, no final, vai dar 2 sobre π. Tá? Fazendo os cálculos aí. E aqui, esse exemplo, apesar da gente já ter visto o resultado na aula passada, tá? Eu gostaria que vocês fizessem. Tá? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Lembrando que o ideal é que vocês estejam com
com o caderno e o lápis ou uma caneta, tá? Para poder resolver essa questão, aonde a gente vai ter que calcular o valor médio da função 4x menos x ao quadrado, então f de x vai ser 4x menos x ao quadrado, no intervalo entre 0 e 4. E essa aqui é a fórmula do valor médio. Tá? Então, quem vai ser B, quem vai ser A, vocês têm lá no exercício, basta determinar. E a função de x, ela também foi dada. É essa aqui, 4x menos x ao quadrado. Então eu vou deixar aqui para vocês fazerem. Eu vou até fazer uma coisinha aqui rapidinho. Eu vou tirar isso aqui por enquanto. Vou colocar isso aqui. Vou deixar aqui a fórmula para vocês verem. Depois é só não salvar esse PPT. Tá? Então eu quero que vocês façam esse exercício aqui agora, tá? Para já relembrar aqueles conceitos que a gente, ou pelo menos para treinar, né? Como a gente fez na aula passada, tá certo? E ver aí se a gente consegue melhorar um pouco essa questão da aula online, né? Da aula remota. Que a gente já viu na semana passada que as coisas fluíram bem melhor, né, com a aula presencial. São 7h12, 7h17 mais ou menos. Eu vou deixar assim, vou deixar assim. Qualquer coisa vocês me chamem aí, mas tentem fazer essa questão aí, que ela é bem simples. A diferença é só que agora a gente tem um intervalo limitado na integral.
Conseguiram fazer? Sair, pelo menos, tentar chegar pelo menos no resultado, mesmo que não tenham conseguido substituir os valores lá? Estou falando no caso da integral definida, né? Eu não consegui fazer não. Semana passada você estava, né, Cássia? Na aula presencial. Semana passada eu estava inteligente. Você tava lá, eu lembro que você... acho que daqui tava todo mundo lá, não lembro se a Luísa tava. É que eu tenho 5 alunos só, então tá fácil. Eu estava. Tava também? Mas essa aqui eu não consegui fazer também. Eu vou tentar fazer aqui o passo a passo. No Word, para ver se vocês conseguem entender. Primeiro, isso aqui vocês conseguiram fazer? 1 sobre 4 menos 0, integral de 0 a 4, 4x menos x ao quadrado dx? Sim. Tá, beleza. Vai demorar aqui, tá? Pode ficar alguma coisa até maçante, mas vamos tentar. Inserir. Então eu vou digitando aqui, passo a passo, para a gente ver como é que fica. 1 sobre 4 menos 0. Vou aumentar isso aqui. Tá bom de letra assim? Tá dando para ver legal? Sim. Tá ótimo. Quatro x menos x ao quadrado dx. 4x. 4x ao quadrado. Menos. Não, é 4x menos x ao quadrado. Beleza, até aqui todo mundo foi. Tranquilo. O que a gente vai fazer depois? Esse 1 sobre 4 menos 0, ele já está para fora, né? É uma constante. Então a gente vai manter isso aqui do lado de fora, tá? 1 sobre 4, tudo bem? A essa integral de 0 a 4, tá? Lembra que a gente viu na aula passada. Eu posso separar essa integral aqui, porque isso aqui eu estou fazendo soma, né? Então eu posso dizer que isso aqui vai ser integral de 0 até 4, 4x dx, tá? Menos a integral de 0 até 4 x ao quadrado dx, tá? Vocês entenderam o que eu fiz aqui, né? Eu só separei. Isso aqui, inclusive, a gente pode até colocar entre parênteses, tá?
Tudo bem até aí? Sim. Vocês chegaram a fazer isso ou não? Tentaram resolver direto? Eu cheguei a separar. Beleza. Eu Então, tava só perdida ali. hã? Eu tava só perdida ali. E nessa parte. Mas quando eu fiz aqui essa separação, você já se lembrou do que a gente fez semana passada? Sim. Entendi. Fazendo assim fica mais fácil, né? Enquanto vocês tiverem assim no início, é interessante vocês separarem, né? Lembrar sempre que pode separar, tá? Como a integral da soma ou da subtração, tá? Lembrar sempre que pode separar para ficar mais fácil a integral. Tá? Quando for multiplicação ou uma integral por substituição, aí é que não dá. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode resolver primeiro essa integral aqui e depois essa integral aqui, tá? Que aí fica mais fácil. Então, tá? Deixa eu só repetir aqui. Eu vou manter 1/4 do lado de fora. Eu vou... Vamos lá, qual é a integral? Primeira coisa, o que eu faço com esse 4 aqui? Eu tenho a integral de 4x dx. O que eu vou fazer com esse 4? Vai botar ele pra fora. Isso. Coloco ele para fora, tá? E qual é a integral de x? É a integral do polinômio. Aí tem que olhar na tabela, tá? É aquela integral básica de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, quanto é que fica a integral de integral de x? X sobre 1 mais 1 elevado a 1 mais 1. Isso, exatamente. Então vai ficar 4 vezes. Aí aqui eu já vou resolver essa integral, tá? X... Opa, deixa eu só colocar aqui porque eu vou elevar. X elevado a 1 mais 1, que x é a mesma coisa que x elevado a 1, né? Sobre 1 mais 1, tá? Menos, qual vai ser a integral de x ao quadrado? X elevado a 3 sobre 3. Exatamente, x elevado a 3 sobre 3. Por quê? É a mesma coisa que x elevado a 2, x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, tá? A grande questão aqui é que a gente não vai colocar aquele mais c no final. Opa. Tá? Isso aqui não vai ter. Por quê? Essa integral ela não é indefinida. Ela é uma integral definida, tá? Nos pontos entre 0 e 4. Então, o que eu vou fazer aqui? Tá? É comum a gente colocar entre colchetes para dizer que vai de 0 até 4. Eu só tenho que achar aqui, tem que lembrar como é que faz isso aqui. Acho que eu vou ter que fazer assim. Não. Vou ter que colocar os colchetes primeiro. Depois isso aqui. É comum a gente colocar assim, ó.
o limite inferior embaixo e o limite superior em cima, tá? Ok? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Só para ficar mais passo a passo, eu vou substituir isso aqui por 2, tá? Isso aqui por 2, isso aqui por 3 e isso por 3. Tá? Então, ó, esse 1/4 está aqui fora, a gente multiplica ele ao final de tudo. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essa parte aqui de dentro, tá? Substituindo esses valores por 0 e por 4. Então, o que eu vou fazer aqui? Isso vai ser a mesma coisa que eu vou substituir o x por 4, tá? Ao quadrado. Substituir o x por 4 ao cubo, tá? Aqui é só a parte de substituição. Bom, e vai ser isso aqui menos... Vou copiar isso aqui, colar, e vou substituir agora isso aqui por 0 e por 0, tá? Que é a minha segunda parte da substituição. Tá? Então, isso aqui eu também posso colocar, se eu quiser, tá? Entre parênteses, porque é a minha primeira parte, tá? Da conta, e esta segunda parte aqui também entre parênteses. Vai ficar bem passo a passo. Tudo bem? Foi ou não foi? Foi. Se não foi, falem, gente. A gente volta aqui, repete, não tem problema. Tá? O que eu estou fazendo aqui, basicamente, substituindo a primeira, essa expressão por 4. Depois que eu substituir essa expressão toda por 4, eu vou subtrair dessa expressão, substituindo x por 0. Tá? Beleza. Aqui o que a gente tem agora são só valores. Tá? Então, isso aqui vai ficar 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, tá? Sobre 2. 4 ao cubo é 64, certo? 0 ao quadrado é 0, então isso aqui tudo vai ser 0. E 0 ao cubo é 0, isso tudo vai ser 0. Tá? Então, quando a gente tiver um limite inferior a 0, a gente só precisa calcular, na verdade, o primeiro valor, né? Porque essa segunda parte aqui, ela se anula. Tá? Então, isso vai ficar, tá? 4 dividido por 2, 2 vezes 16, 32. Tá? 64 dividido por 3 dá 2. Deixa eu ver aqui. 21,3. É isso?
menos 0 menos 0 é 0. Tá? Isso aqui, na verdade, a gente já pode até tirar. Tá? Depois que a gente substitui os valores, a gente não precisa mais desses valores aqui, não. Também deleta. Quem substitui já não precisa mais colocar aqui. Então, a gente vai ficar com 1/4 vezes 32 menos 21,3 32 menos 21,3 10,7. Tá? Então isso fica 10,7 dividido por 4, que é igual a 2,675. Só conferir lá. Bom, deixa eu ver se 8 dividido por 3 é a mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença é muito pouca, dá 2,666. Tá? Beleza? Então, 2,6 aqui para não ter problema. Então, o resultado dessa expressão aqui é 2,6. Tá? Vou fazer o seguinte aqui. Exemplo 4. Tá? Aqui não está muito passo a passo. Eu vou pegar esse exemplo 4 aqui. Tá? E vou mandar para vocês no WhatsApp, tá bom? Deixa eu ver aqui, cálculo 2. E matemática financeira para achar. Posso deixar lá na pasta do AVA direto também. AVA. Exemplo 4. Qual é o nome desses slides? Da parte 3. Exemplo 4. Parte 3. Exemplo 4. Vou colocar no AVA e jogo para vocês no WhatsApp. Eu vou jogar logo antes que eu esqueça. Deu para entender fazendo esse passo a passo aqui, tá? Mesmo que tenha demorado. Deixa eu achar aqui. É melhor. Vou mandar em Word mesmo, tá?
Então, agora eu quero que vocês façam a questão 5. Tá? A questão 5, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vocês vão olhar aqui, parece que é mais difícil, né? Porque tem uma letra ao invés de uma fórmula. Mas eu quero que vocês tentem aí também. Vou deixar gravando direto mesmo, não vou parar a gravação nem nada. E vou deixar aqui para vocês tentarem fazer. Tá? Essa é a fórmula. Encontre os valores de b tais que o valor médio da minha função f de x, 2 mais 6x mais 3x ao quadrado, no intervalo 0b, seja igual a 3. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? 1 sobre b menos 0, tá? De 0 até b, a minha função f de x, que é 2 mais 6x mais 3x ao quadrado, dx. Então, vocês podem tentar fazer aí. E conforme for, a gente faz o passo a passo ali no Word, né? Pelo menos até chegar no momento que a gente fique com uma coisa mais simples de se resolver.
Uhum. Então tá, aí qualquer coisa depois a gente comenta. Tá bom. Então tá. Mas ela deve estar ligada? Não. Ah, é? Comida no arroz. Já pensou? Agora estou para 72. Você pediu. Você comprou o que? Aquele. Inclusive a Montese? Uhum. É, foi ontem. É, foi ontem. Foi. É, jogou mal ontem. É, eu sei. Tô. Mas hoje está muito quente. É. Tem umas 8h30, 9 horas. É, provavelmente. Aham, a Bel falou quando chegou. Não sabia. Vai fazer a reforma no restaurante do pai do aquele que falou que dá Vini. vai fazer reforma no restaurante, entendeu? Por causa de gente procurando ele até ele chegou, ele foi É, agora é, né? Tá bom. Ih, mãe, não sei. Tem que ver quem chegou.
tô vendo aqui, não tem nada não. Não entendi. Não, eu já vi aqui, não caiu não. Tá bom, mãe. Deixa eu vir aqui pra lá. Tá, então vai lá, filho. Tá, 1, 2. Beijo, tchau. Então tá, então fica combinado assim, posso falar pra ela que nós vamos, né? Sim, em princípio sim, tá? Beijo, tchau. Então tá, um beijo. Tá ok, na Isabel, tá, tchau. Tchau. E aí, saiu alguma coisa? Saiu. Então, vamos lá. Vocês conseguiram encontrar o resultado de B, inclusive? Ou chegaram em algum momento que empacou? Na integral de 2. Não sei como é que é a integral de 2. Então, integral de 2, 2 é o quê? É uma constante, né? Então, o 2 vai para fora e fica só a integral de dx. A integral de dx é a mesma coisa que 1 vezes dx. Tá? E a integral de 1 é x, que é a inversa da derivada. Então, isso vai ficar 1 sobre b menos 0, integral de 0 até b, é 2 mais 6x menos 3x ao quadrado. Então, vamos colocar 2 mais 6x menos 3x ao quadrado. Então, ó, isso aqui vai ficar 1 sobre b, integral de 0 até b, tá? Tem um 2 primeiro aqui, né? A gente vai ter que dar uma aumentada nisso aqui.
Tá entendendo tudo aqui como vamos colocar a integral mesmo. Vamos inserir aqui equação integral. Isso vai ficar a integral de 0 até b, b de bola, 2 dx mais a integral de 6x, então de 0 até b, 6x, substituindo aqui, tá? Trocando, menos a integral de 0 até b de x ao quadrado. Ok? Tá? Então, isso fica 1 sobre b, tá? Para fora, tudo. E aí a gente tem que fazer a primeira parte da integral. É isso aqui que fica melhor, sabia? Então, vamos lá. 2 é uma constante, vem para fora. 2. Isso fica a 2 vem para fora. Isso fica a integral de 0 até b dx. A integral de 0 até b de dx é a mesma coisa que 1 vezes dx. E a integral de dx é x. Então isso fica 2x. Tá? Mais o 6 vem para fora. 6 integral de x dx. Então, a integral de x é x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Menos a integral de x ao quadrado e 3 vem para fora. Então, menos 3, que é a constante, vem para fora. Então, isso vai ficar a integral de x ao quadrado, x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1 entre 0 e 4. E aí, agora é só ir fazendo as continhas, substituições normais, tá? 1 sobre b fica aqui fora. Aí a gente pode abrir um colchete e fazer 2. Opa. Isso aqui não é 004 não, é de 0 até b, hein? Esqueça isso. Então isso fica 2 vezes b. A gente tem que fazer a primeira parte, né? Mais na verdade é melhor a gente manter o passo a passo que nem eu botei igualzinho antes. Tá? Eu vou substituir isso aqui. Professor, pode falar. Ali é mais ou menos em cima da função, que é 2 mais 6x. Eu escrevi mais 3x ao quadrado. É mais ou menos. É menos. É menos. Aqui o enunciado está errado. Tá. Vou trocar aqui então. Obrigada. Caramba, agora que eu vi. Agora que eu vi. Vou ter que retificar depois lá o PDF de vocês.
1 mais 1 é 2. Quadrado é 2. Tá? Agora sim a gente parte das substituições. Tá? Isso vai ficar igual a 1 sobre b. Vamos abrir aqui os colchetes. 2b mais 6b ao quadrado sobre 2. 6 sobre 2 é 3, ok? Então eu posso colocar aqui direto 3b ao quadrado. Tudo bem? E aí 3 sobre 3 vai cortar, tá? Então fica b ao cubo. Isso tudo a gente pode colocar entre parênteses, tá? Para ficar no passo a passo direitinho. Menos, agora o meu limite inferior aqui. O limite inferior, eu vou pegar isso tudo aqui e dividir por zero. Ou dividir por zero. Substituir o x por zero. Então isso vai ficar 2 vezes 0, 0. 6 vezes 0 ao quadrado, 0. Então fica 0. Menos 3 vezes 0 ao cubo, 0. Então vai ficar tudo 0. Então isso tudo menos 0. Professor, Oi. outra coisa que eu ia perguntar. Aí sempre tem que ser menos. Porque é um intervalo menos o outro, né? Sim, sim. O valor do intervalo. Sim, quando a gente tem a integral limitada, definida, tá? A gente vai substituir, tá, o maior valor, tá? Que vai ser esse aqui sempre, tá? Menos o menor valor. Tá? Então, esse aqui, por exemplo, se fosse 1 e 2, eu substituía tudo por 2, fazia isso aqui, menos, aí substituía tudo por 1 e calculava. Entendi. Entendeu? Foi? Sim. Tá. Fiquei certo aqui. Beleza. Então, isso vai ficar 1 sobre b multiplica somente essa parte de dentro aqui, né? Opa, deixa eu botar aqui o carregador. Então, 1 sobre b que vai multiplicar por tudo isso aqui. Né? Então a gente pode cortar 1b, né, de cada um. Certo? Então a gente pode pegar... Como isso aqui está tudo dividido por b, tá? Então a gente pode tirar um b daqui, tirar o b ao quadrado e tirar o b ao cubo. O b ao quadrado vira b e o b ao cubo vira b ao quadrado. Certo? Isso aqui a gente pode até colocar assim, ó. Ficar bem passo a passo. Tá? E aí a gente vai cortar um b de cada um.
Então, esse b ao cubo é ao quadrado. Tá? Esse b ao quadrado vira 1, ou seja, sem elevação. Vou colocar só b. E esse b aqui morre. Então, isso aqui fica menos b ao quadrado, mais 3b mais 2. Bom, e aí o que a gente acontece aqui? O que acontece? A gente tem que fazer uma para achar o b aqui. Tem que igualar a 3, né? Vai ter que igualar a 3, que é o valor que ele deu lá. 3. É 3 o valor que ele deu? Isso. Tem que igualar a 3. Beleza, então vamos pegar isso aqui. Não tá descendo, tá travando. Aliás, deixa eu salvar isso aqui logo para poder mandar para vocês depois. Parte 3, exemplo 5. Aqui embaixo. Então isso aqui a gente vai igualar a 3. Aí não tem nem o que fazer, né? A gente vai pegar esse 3 e vai passar para cá. Então, vamos inserir aqui um símbolo, logo. Vai ficar menos b ao quadrado, mais 3b, mais 2 menos 3, menos 1. Aí aqui no exercício, tá? Ele só multiplicou aqui por menos 1, tá? Aí ficou b ao quadrado, menos b mais 1. Isso pode ser feito também. Aqui, menos b ao quadrado. Ele passou para um lado e para o outro, multiplicou tudo por menos 1. Não tem problema. Isso aqui vai ficar, já que o 3 passou para lá, né? Igual a 0. A gente pode multiplicar os dois lados por menos 1. Então, logo, ele não fica legal, né? Deixa eu botar embaixo. Faz tudo aqui. Vou botar um embaixo do outro. Mais, menos. Mais. Né? Isso aqui a gente indica que multiplicou por menos 1. Não fica legal, né? Porque parece que é 0 vezes menos 1, né? Enfim. Deixar assim mesmo. Então, beleza. 3 passa para cá, vai ficar menos 1, 0, multiplica por menos 1. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Tá? Então, a gente vai fazer lá delta igual a raiz delta igual a B2 menos 4AC. Né?
E aí, x vai ser igual a mais ou menos b. Não, é menos b mais ou menos raiz de a sobre mais ou menos raiz de delta sobre 2A. 2a. Obrigado. Faz tempo que eu não faço uma equação de segundo grau. Então, relembrar a fórmula assim de cabeça às vezes é difícil. E aí, qual é o limite do nosso resultado aqui? Tá? Aí a gente tem que pensar um pouquinho. Bom, isso aqui basta resolver a equação do segundo grau, tá? E aí eu vou colocar aqui por fim, resolver a equação do equação acima, né? Agora vamos pensar aqui. Quais são os limites de valores que a gente vai ter para o B? Tá? Quais são os limites de valores que a gente vai ter para o B aqui? A gente tem que pensar nessa expressão aqui. O B, ele pode ser zero? Não. Não. Ele pode ser negativo? Acho que não. Não pode. Né? Por que não pode? A gente sabe que na integral, aqui embaixo, é sempre o meu limite menor limite, meu limite inferior. Então, se a integral aqui embaixo é sempre o meu limite inferior, o valor acima, ele jamais pode ser igual ou menor do que esse aqui, tá? Então, para resolver a equação acima, a gente tem que encontrar os valores em que b seja maior do que zero. Então, por fim, resolver a equação acima e encontrar os valores em que b é maior que zero. Tá? E também porque, se a gente olhar o enunciado, o intervalo é de 0 até b. Então, 0 vai ser o meu limite inferior, né? O limite mínimo aqui. E aí, quando vocês resolverem, vocês vão encontrar isso aqui, tá? Opa! Só para a gente não ficar fazendo a equação do segundo grau aqui, eu vou colocar isso aqui, tá? E vou colocar o que está escrito ali em cima. Como as duas raízes são maior que zero, então as duas respostas são válidas. Tudo bem? Sim. Deu Na pra... verdade, esse caminho eu consegui fazer, só que na hora de fazer a integral de 2 eu errei, aí alterou o resultado no final. Entendi. Então, lembrando sempre que a integral de uma constante, tá? Constante vai para fora e fica só a integral que está lá dentro. Tá? Se a integral é de 2, isso aqui é a mesma coisa que a integral de 2 dx. Esse 2 vem para fora, fica a integral de dx. E a integral de dx é x. Tá certo? E aí, eu não sei se foi você ou se foi a outra menina que fez aqui com positivo, né? Porque o enunciado estava com positivo. Tá? Mas a ideia é a mesma. Mas deu pra trocar aqui no roteiro. Eu não tinha terminado.
Sim, mas a ideia é a mesma, né? Se você chegou se você conseguiu resolver, né? Teve esse caminho aqui, a ideia é essa. Né? Sim, eu parei na parte de substituição de bem e zero. Aqui? Aí foi só. Isso. Substituição Aí do B. eu não cheguei a fazer as contas Uhum. pra diminuir esse 3 aí. Aí foi só trocar. Beleza, então também vou pegar esse arquivo e mandar logo para vocês no grupo, senão eu esqueço. Então, desse jeito, tudo bem que essa questão aqui ela é bem maior, né, em termos de contas, né? De qualquer maneira, demorou bastante, né? A gente está aí há praticamente 1h15 para fazer 2 questões, mas ficou mais fácil, né? Nesse passo a passo aqui, né? Foi mais produtivo essas 2 contas em 1 hora do que talvez um montão de outras contas. Uhum. Bom, pode seguir ou vocês querem dar um tempinho? Vocês estão cansados? Como é que é? Que agora a gente só vai ver a parte aqui de integrais impróprias, que aí eu já vou entrar logo nessa, pelo menos na parte conceitual aqui. Tá? E pode seguir ou vocês querem dar 10 minutos? Como é que vocês estão aí? Estão cansados? Por mim, pode seguir. Eu também prefiro seguir. Então vamos embora. Vamos entrar aqui na parte de integrais impróprias. Tá? Aí, a gente já adianta até essa parte. Na verdade, a gente fecha a parte de integrais, tá? Com integrais impróprias. E aí a gente fica só com exercícios para treinamento mesmo. Tá? Bom, então as integrais impróprias, elas vão ser integrais definidas que vão cobrir uma área ilimitada. Tá? Ou seja, ela vai ser contínua no infinito. Tá? As integrais impróprias são integrais definidas em que um ou ambos os limites estão no infinito, ou em que o integrando tem uma assíntota vertical no intervalo de integração. Tá? Isso parece estranho, mas a gente vai ver um desenhozinho no próximo slide que a gente vai entender melhor. Tá? E por isso que algumas das integrais impróprias a gente vai resolver usando os métodos que envolvem limite, tá? Vistos lá em cálculo 1. Então aqui temos um tipo de integral imprópria, tá? Em que ao menos uma extremidade ela vai ser estendida até o infinito. Tá? O que significa esse desenho aqui? Esse desenho ele significa que eu tenho aqui o eixo y, né, o eixo x, tá? Um valor aqui 1, tá? Essa minha função em azul aqui, essa minha linha, ela vai percorrer todo o eixo x, mas ela nunca vai tocar no eixo x, tá? Então ela vai se estender até o infinito. Ela se estende até o infinito, mas nunca toca no eixo x. Então por isso que a gente diz que é uma integral em que a gente não vai trabalhar, né, com uma resolução, entre aspas, básica. Né?
A gente vai ter que calcular o limite. Tá? E qual vai ser o limite? O limite em que b, né, ou a nossa função, ela vai tender ao infinito. Tá? Então, essa área aqui, ela corresponde à função 1 sobre x ao quadrado, tá? Que é essa área em verde aqui, pintada. Essa integral seria de 1 até o infinito, 1 sobre x ao quadrado dx. Para resolver essa integral, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar o limite na frente, vai dizer que b tende ao infinito, e a integral vai ser calculada de 1 até b, 1 sobre x ao quadrado dx. Tá? Então, basicamente, a gente substituir o infinito aqui por b e jogar o limite na frente. Beleza, e como é que a gente vai calcular essa integral? Então vai ser de 1 até b, 1 sobre x ao quadrado dx. A gente vai calcular ela da maneira... Professor, Pode falar? desculpa. Se o infinito for o limite na parte de baixo, o limite não. Se o infinito estiver embaixo, for o valor de A, faz a mesma coisa? Você está falando abaixo que você diz, é abaixo do gráfico ou aqui Não. para cá? Na integral aí, tem o valor de B e o valor de A. Sendo que A está sendo 1, né? Sim, você está falando se tivesse aqui de infinito... Isso. Não, mas aí não tem como fazer, né? Como é que a gente... Não, mas aí não tem como. Como é que a gente vai começar no infinito? Ah, entendi. Então só pode ser o valor de B. Sim. Né? Por quê? Se a gente começa no infinito, a gente tem que ir até o infinito. Né? E aí, se a gente tem de infinito até infinito, a minha integral ela vai dar quanto? É a mesma coisa, ó, se eu tivesse aqui a integral de 1 até 1 e fosse calcular isso aqui, isso ia dar quanto? 1 não, 0, né? Por quê? A gente até fez aqui agora. A gente não vai ter que depois subtrair esses valores aqui? Vamos supor que aqui fosse 1 e aqui fosse 1, certo? A gente ia substituir por 1 tudo isso aqui, ia dar um valor. Depois ia subtrair por o mesmo valor, porque a gente ia substituir isso tudo de novo por 1. Então ia dar 0. Entendi. Obrigada. Ok? Então o infinito ele nunca vai poder estar aqui, porque senão a gente só vai poder pôr de infinito até infinito. E aí isso vai dar 0. Bom, aí uma tática que a gente utilizou na semana passada, né, na aula presencial, foi o quê? Quando eu tenho 1 sobre uma variável elevada ao quadrado, o que eu faço? Eu jogo ela para cima com meu expoente negativo. Né? Por quê? Porque é bem mais fácil de fazer essa integração aqui. Né? X elevado a menos 2 dx, qual vai ser a integral disso aqui? Mesma coisa que a gente fez na aula, na aula passada, há 5 minutos atrás. Só que a diferença agora é que a gente tem um número negativo aqui. Então isso vai ficar menos 2 mais 1. Tá? Sobre menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 é menos 1. Então vai ficar x elevado a menos 1 sobre menos 1 de 1 até b. Tá? E aí já entra na nossa substituição aqui, onde a gente vai substituir esses valores por b. Tá? Então b vai ser x primeiro, tá? Perdão. B vai ser x, isso mesmo, tá? B vai ser x, mas o que ele fez aqui primeiro? Ele pegou isso aqui e voltou para a fração, tá? Então o que ele pegou? Ele pegou esse x e jogou para baixo. Esse x elevado a menos 1 e jogou para baixo. X elevado a menos 1 para baixo é a mesma coisa que 1 sobre x, né?
Porque 1 sobre x elevado a 1 é a mesma coisa que 1 sobre x. Tá? E como eu tenho menos 1 aqui, ele jogou o menos para frente. Tá? Ficou negativo. Deu para entender isso aqui? Ou vocês querem que eu faça isso aqui essa parte aqui, essa passada aqui no... Eu consegui entender. Um pouco mais passo a passo, né? Que aqui ele só está fazendo o processo inverso que a gente fez aqui. Aqui a gente pegou x elevado ao quadrado, jogou para cima, x elevado a menos 2. Aqui a gente tem x elevado a menos 1, ele jogou para baixo, ficou x elevado a 1. X elevado a 1 é x. Então ficou 1 sobre x, só que como eu tenho menos 1 aqui embaixo, ficou menos aqui na frente, beleza? Tá? De b até 1. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o b no x e o 1 no x. Então isso vai ficar menos 1 sobre b menos 1 sobre 1. Tá? Então, menos 1 sobre b menos de novo, porque esse valor é negativo aqui, né? Menos 1 sobre 1. Então, isso resolvendo ao final vai ficar 1 sobre 1 menos b. Porém, acabou? Não. Por que não acabou? Porque o meu b ele tende ao infinito. Então, eu tenho que jogar o limite na frente disso aqui. Então, depois de calculada a integral, a gente ainda vai ter que resolver o limite desse resultado aqui. Tá? Que vai ser o limite de b tendendo a... a gente pode jogar só na frente, tá? É que aqui ele colocou o limite de b tendendo a infinito na integral. Tá? Então, vai ser o limite de b tendendo a infinito na integral de 1 até b, 1 sobre x ao quadrado dx. Isso é a mesma coisa que limite de b tendendo ao infinito vezes 1 menos 1 sobre b, que é o resultado da minha integral. Tá? Então, o limite de uma constante é ela mesma. Tá? Então, o limite de b tendendo ao infinito de 1 é 1. Tá? E aí, qual vai ser o limite de b tendendo ao infinito de 1 sobre b? Tá? Ou de menos 1 sobre b, no caso. Se eu substituir... Zero. Né? Por quê? Se eu pego 1, tá, e coloco aqui o infinito, 1 sobre um valor muito grande, tá? 1 sobre infinito, um valor extremamente alto, ele vai ser quanto? Ele vai ser próximo de zero. Ele vai tender a zero. Então, no final, isso fica menos 1 sobre zero, que é igual a 1. E aí sim, a gente chega na resposta da nossa integral. Tá? Então, a minha área calculada aqui é 1. O valor dessa área é 1. Tudo bem? Bom, e a gente tem 3 definições para as integrais impróprias. A definição 1. Se f é uma função integrável em a até mais infinito, então a integral de a até mais infinito da minha f de x dx vai ser o limite de b tendendo a mais infinito de a até b f de x dx. Se f é uma função integrável em menos infinito até b, então menos infinito até b f de x dx vai ser igual ao limite de a tendendo a menos infinito, integral de a até b, f de x dx. Então, a pergunta que foi feita anteriormente, se o infinito fosse aqui embaixo. O infinito ele só pode ser embaixo se ele for negativo. Tá? E partir para algum ponto que seja maior do que menos infinito. Algum ponto pode ser positivo. Definição 3. Se f é uma função integrável nos reais igual a que pertence ao menos infinito, né, ou igual menos infinito até mais infinito, então
A integral de menos infinito até mais infinito de f de x dx vai ser igual ao limite de a tendendo a menos infinito, integral de a até zero, f de x dx, mais o limite de b tendendo a mais infinito, integral de zero até b, f de x dx. Tá? Aqui, ele só está indicando que vai de menos infinito até zero, e eu vou somar com zero até mais infinito. Ok? Se nas definições anteriores os limites existirem, as integrais impróprias são ditas convergentes. Ou seja, se a gente tem limite que existe, tá? A gente tem uma integral convergente, tá? Uma integral imprópria convergente. Caso contrário, se o limite não existir, elas são ditas divergentes. Tá? Ou seja, elas não têm existência, né? Não existe. Então, daí a gente chega numa proposição. Se f e g são funções integráveis em a até mais infinito, tais que f de x maior ou igual a g de x maior que zero para todo x maior ou igual a, então a gente vai ter que se a integral de a até mais infinito, f de x dx, converge, então a minha integral de a até mais infinito, g de x dx, converge. Se a integral de a até mais infinito, g de x dx, diverge, então a integral de a até mais infinito, f de x dx, diverge. E a gente tem também outro tipo de integral imprópria em que as extremidades elas são finitas. Tá? Mas a função ela vai ser ilimitada, a função integrada, né, ela vai ser ilimitada em pelo menos uma ou duas das extremidades. Tá? Então aqui eu tenho a integral de a até 1 sobre raiz de x dx. Eu vou ter que fazer o limite de a até zero positivo, né? Integral de a até 1 sobre raiz de x dx. Ou seja, ela tem um limite finito, né? Aqui, né? Até 1, tá? Só que ela não começa em zero, ela não pode começar em zero. Então ela tem um zero, ela começa um pouquinho depois do zero, né? Alguma coisa depois do zero. Ou seja, vai ser o meu zero positivo. Deixa eu só ver se falta muito. Vamos fazer. Então vamos aqui, vamos calcular aquela integral. Integral de a até 1 sobre raiz de x. Mesma coisa, lembra na aula passada? Quando a gente tem raiz, a gente pode substituir por elevação a meio ou 0,5, né? Então, se eu tenho 1 sobre raiz de x, eu posso dizer que isso é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a meio, ok? E se é 1 sobre x elevado a meio, eu posso jogar esse x elevado a meio para cima com um expoente negativo. Então, eu fico com a integral de a até 1 de x elevado a menos meio dx. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Ora, mesma coisa que a gente fez na anterior. A gente vai fazer a integral de x elevado a n, que vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, isso vai ficar a integral de x elevado a menos meio mais 1, dividido por menos meio mais 1. Essa passada aqui foi? Vocês entenderam isso aqui, né? Por que foi x elevado a menos meio?
E aí, quando a gente fizer isso, né, menos meio mais 1 fica meio positivo. Então, isso fica x elevado a meio sobre menos meio mais 1, fica meio positivo sobre meio. Tá? De A até 1. Então, eu vou substituir isso aqui primeiramente por 1 e vou subtrair isso substituindo por A. Tá? Bom, aqui, o que ele fez? Ele multiplicou pelo inverso da segunda. Né? Então, ele pegou x elevado a meio e multiplicou pelo inverso da segunda, que é 1 sobre 2, então ficou 2 raiz de x. Tá? E aí jogou a raiz de volta aqui. Tudo bem? Pegou x elevado a meio vezes 2 sobre 1. Então, isso ficou 2 vezes x elevado a meio. 2 vezes x elevado a meio é a mesma coisa que 2 raiz de x. Aí ele jogou a raiz de volta aqui. Certo? E aí ficou 2 vezes a raiz de 1 menos 2 vezes a raiz de A. Então, temos 2 aqui. A raiz de 1 é 1, então ficou 2 menos 2 raiz de A. Tá? Entenderam? Essa aqui? Todas as passadas? Pode repetir, por favor. Então, vamos lá. A partir da onde? Quer que repita tudo? Pode ser. Tá, vamos lá. 1 sobre raiz de x. Né? 1 sobre raiz de x. Vocês querem que eu fazer o seguinte? Né? Mesmo que a gente não termine hoje, até as 9 horas, tudo, mas vamos colocar aqui, né, o exemplo 7. E vamos fazer pelo menos esse aqui, então, no passo a passo. Integral de A até 1, 1 sobre raiz de x dx. Tá? Então, isso aqui a gente pode... Não vou tirar não, que eu vou aproveitar. Vou jogar aqui para dentro. Pegar isso tudo. Pegar isso tudo e já salvar como para não dar problema. Vamos no passo a passo aqui, que deu certo as outras vezes, então a gente faz também agora. A é 1, tá? 1 sobre raiz de x. Vamos inserir aqui na equação raiz de x. Tá? Beleza. Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 1 sobre x elevado a meio. Tá? Então, vou inserir aqui. Vou colocar meio como 0,5, tá bom? Equação... Opa. Vou aproveitar esse aqui. Tá? Beleza? Então, 1 sobre raiz de x é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a meio. Tá? E 1 sobre x elevado a meio, ele vai ser a mesma coisa que x elevado a menos meio. Tá? A gente só está jogando para cima e negativando o expoente. Certo? Bom, e aí a gente vai calcular a integral. Tá? Então, a integral vai ser... Então, vamos colocar aqui nossos colchetes. Tá? Vai ser... Aí a gente pode puxar também a fração.
x elevado a menos meio mais 1, tá? Sobre menos meio mais 1. Tá? Isso tudo vai ser entre A e 1. De A até 1. Beleza? E aí, para a gente continuar nosso passo a passo, a gente só faz menos meio mais 1 é a mesma coisa que meio positivo. E menos meio mais 1 é a mesma coisa que 0,5. Então, isso aqui, na verdade, tá, eu já posso até substituir aqui se eu quiser. Tá? Isso vai ficar 1 elevado a meio sobre meio, tá? Menos A elevado a meio sobre meio. Só que o que ele está fazendo aqui? Né? E aqui não tem jeito, a gente tem que jogar para fração para vocês poderem entender direitinho. Sobre 2 divididos por 1 sobre 2 Vamos jogar os colchetes. E dentro dos colchetes, vamos colocar esse 1 e A aí. Tá? O que ele está fazendo aqui dentro? Ele está pegando o x elevado a meio, que é a minha primeira parcela, e multiplicando pelo inverso da segunda. Tá? O inverso da segunda é 2 sobre 1. Está pegando o numerador de cima e multiplicando por 2 vezes o inverso do numerador de baixo, do denominador, lá de baixo. Tá? Beleza, então isso fica x elevado a meio vezes 2, então fica 2 vezes x elevado a meio. Por fim, x elevado a meio não é a mesma coisa que a raiz de x? Então, ele está colocando 2 vezes a raiz de x. Em 1 sobre a. Deu para entender agora? Deu sim, deu sim. E aí é só substituir. Tá? Aí a gente morre com isso aqui. Tá? Isso fica 2 vezes a raiz de 1 menos 2 vezes a raiz de a. Duas vezes a raiz de 1 menos 2 vezes a raiz de a. Tá? A gente vai dizer que é 2 menos 2 raiz de a, porque a raiz de 1 é 1. Tá? E a gente chega na resposta.
Beleza. Mas aí a gente não terminou, tá? Depois da gente calcular a integral, a gente vai resolver o limite. E aí a gente vai calcular o limite de A até zero, limite de zero, né? De A até zero, raiz de A, integral de A até 1 sobre raiz de x dx, vai ser a mesma coisa que o limite de A tendendo a zero, tá? 2 menos 2 raiz de A. Tá? Como é zero, tá? Tudo positivo, 2 menos 2 vezes zero, 2. Tudo bem? Não, de novo. Oi? Bom, esse aqui seria um outro exemplo, tá? Eu vou pular, só para a gente poder fechar essa parte, com o nosso último slide. Só para a gente poder fechar essa parte, né? Então, uma área ilimitada que não é infinita, isso existe? Sim. Né? Nem todas as integrais impróprias têm valores finitos, mas algumas delas têm. Né? Então, quando o limite existe, dizemos que a integral é convergente. Quando o limite não existe, dizemos que é divergente, que a integral é divergente. E a gente encerra aqui essa parte de integrais impróprias. Tá? E aí só fica esse último exercício aqui, mas ele é parecido com esse aqui. Tá? Vocês podem até tentar fazer aí, né? Ou então a gente pode fechar para a próxima aula presencial, ou que a gente tiver remota lá aqui mesmo pelo computador, tá? Mas a gente fecha essa parte aqui, tá? Vou passar também isso aqui para o grupo lá no WhatsApp. Tá? E fechou? Fechou isso. Tá? Dúvidas, perguntas, vocês podem fazer agora. Senão a gente encerra aqui a aula de hoje. Vocês querem perguntar, falar alguma coisa? Já começaram a resolver a lista 1? Sim, da lista 1 faltou o número 1 pra gente terminar. Então, ó, a questão 1, ela é mais conceitual, tá? Ela é bem tranquila. Deixa eu ver aqui. Porque com a aula de hoje, vocês já podem fazer a lista 2, tá? Com a aula de hoje, vocês já podem começar a fazer a lista 2 também. Tá? Então, essas integrais aqui são básicas, né? Assim, tô vendo aqui que tem integral por parte, né? Mas, enfim, dá para vocês começarem a fazer. Né? A gente ainda vai ter uma aula semana que vem de integral por parte, né? Para a gente poder dar uma revisão legal aqui. Mas já dá para fazer, sim. Dá para pesquisar aí e fazerem a lista aí. Tá? Já podem começar. Bom, gente, então é isso. Tá? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tá de boa. Ô, Luísa, meninas aí, eu vou tentar fazer o exercício aqui, beleza? E aí eu passo para vocês no grupo. Tá bom? Tá bom.
questão 1 é basicamente conceitual, tá, gente? É bem tranquila de fazer. É desenhar o gráficozinho, mais nada. Então tá bom, gente. Boa noite, tá? E Boa até noite. semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.